Olá, gente! Tudo bom? Faz tempo, né? 2 anos que eu não apareço por aqui. Primeira coisa, quero falar um feliz ano novo a todos vocês. Quero agradecer a todos vocês que não deixaram de me seguir e que estão sempre mandando mensagem. Dani, cadê você? O que tá acontecendo? Conta pra gente onde você tá, né? Muita gente mesmo. Então eu agradeço a vocês por continuarem interessadas, por se preocuparem por mim, pela minha família. Então hoje eu tô aqui para dar uma, como que fala, qual é a palavra em português? Update que a gente chama aqui, né? Atualizada na minha vida. 2 anos, gente, muita coisa aconteceu. Muita coisa boa e muita coisa ruim. Então hoje eu quero só focar nas coisas boas. Porque é ano novo, dia 5 de janeiro, um monte de plano pro meu ano novo, muita coisa boa aconteceu em 2024. Foi um ano assim de muitas realizações pessoais pra mim, muita coisa boa mesmo. Então eu quero contar pra vocês aqui hoje. Primeira coisa, eu falo pra vocês, se vocês são novos aqui, acabaram de vir, alguém mandou esse vídeo pra vocês, não esquece de dar um like, se você gostar, lógico. E também me siga, gente, porque eu vou tentar realmente, eu sempre falo isso, né? Acho que se vocês assistirem todos os meus vídeos, vão saber que eu falo isso em todos os vídeos. Eu vou tentar ser mais presente, eu quero mesmo ser mais presente. Mas eu tô conseguindo que talvez esse ano as coisas vão mudar pro bem. Graças a Deus. Eu acredito nisso. Então, eu tô aqui, eu vou começar a contar já desde já um pouquinho das coisas. Uma coisa eu queria esclarecer, porque quando eu saí daqui, quando eu saí, eu digo, né, o meu último vídeo, eu lembro que eu falei, gente, vai lá ver o meu podcast, que eu fui num podcast de um rapaz aqui da Irlanda, vai lá ver, conta a minha história e tudo mais. E aí teve muita gente que voltou aqui depois, Dani, aquele vídeo você fala que pra gente ver o podcast, mas não tem o podcast, a gente não tá conseguindo achar. Então eu vou explicar rapidinho aqui. É uma coisa não muito agradável, mas eu tenho que explicar, porque um dia quando eu for contar a minha história verdadeira, aí vocês vão poder entender melhor, tá bom? Mas o podcast, aquele vídeo, teve que ser tirado. Teve que ser tirado porque na época eu estava tendo um problema com o meu ex-marido. E ele estava, tipo que tudo que eu fazia, tudo que eu colocava publicamente, ele ia lá e dava um jeito de causar problema. E então ele foi lá nesse podcast em português que teve. De alguma forma eu acredito que ele arranjou alguém para traduzir o podcast. E eu não sei o que foi que eu falei que tipo, deixou ele muito, assim, bravo. E aí ele fez um comentário muito ruim mesmo lá no podcast. E eu pedi, né, pra eles, de repente, bloquearem ele ou deletarem o comentário. Mas aí ele falou que existia uma regra lá deles, que eles não deletam comentário e também não bloqueiam ninguém, eles deixam as coisas acontecer. Então, que eu poderia escolher entre tirar o vídeo ou deixar o comentário. Então, eu preferi tirar o vídeo porque o comentário realmente era ruim e meus filhos já estavam começando a ir lá ver e assim, ele falava muito de mim, muito da nossa situação, uma situação que estava juridicamente proibida de ser falada. Então, para proteger não só a gente, mas até ele mesmo contra a lei, eu achei melhor tirar o vídeo. Então, foi por isso que a gente tirou o vídeo daquele podcast, que foi muito legal. Não contei nenhuma mentira, não foi nada. Tudo que eu coloquei ali, eu vivi. Só que é lógico que eu omiti as partes que eu não devo falar, que é as partes onde envolvia o meu ex-marido. Mas como o pessoal lá do podcast preferiu tomar essa decisão, eu também não ia back down, né? Porque é a minha vida, né, gente? E eu não fui paga pra fazer o podcast. Na realidade, eu que quis ir lá e falar sobre a minha vida. Então, eu achei que eu tinha o direito também, então, de fazer essa escolha. Foi por isso. Mas, agora eu tô aqui, eu posso eu mesma contar a minha vida. Não preciso ir em podcast de ninguém, porque quando você vai no podcast de alguém, você traz o sucesso ou não para aquela pessoa, para aquele podcast. Então, como hoje em dia a gente não conhece ninguém, a gente não conhece os caráteres de ninguém, é melhor a gente se autopromover ou
falar da sua própria vida do que ir no podcast de alguém que você não sabe qual que o problema vai ter na vida dessa pessoa, entendeu? Então é melhor eu ficar por aqui. Todo caso, deixa eu voltar pra coisa boa. Esses últimos 2 anos, gente, foram anos, assim, muito estranhos. Na realidade, desde 2021, né? Quando eu fiquei sem casa. Vocês lembram dessa história? Vocês podem, para aquelas pessoas que não sabem, podem procurar vídeo aqui. Em 2021, a casa onde eu morava, a dona pediu a casa e a gente não conseguia encontrar uma casa para morar. E foi então que a gente foi morar num trailer de uma tia das crianças. E era um trailer muito pequeno, 2 quartos, um trailer. Não era nem problema de ser pequeno, né, gente? Que a gente que é do Brasil sabe que a gente tem família de 10 pessoas que moram numa casa de 2 cômodos, né? Não era o tamanho, mas era a condição do trailer na Irlanda, né? Muito frio e chove muito. Então tinha muito goteira, as portas não fechavam. Era uma coisa assim mesmo que era para ser de verão. No verão a gente mudou para lá. No verão de 2021, então assim, foi um dos verões mais gostosos das crianças, amaram viver lá, porque na cabeça deles, assim, agora vai chegar a hora de ir pra escola, a gente vai arranjar uma casa, e eu procurando, não conseguimos encontrar uma casa, e tem então que eu tive que ir publicamente falar o que estava acontecendo com a minha situação, que eu tava ficando mesmo sem teto, porque eu não poderia ficar ali, eu não poderia ficar naquele lugar, e eu não tinha pra onde ir. E foi então que uma amiga minha em Cork, em West Cork, ofereceu uma casa antiga que ela tinha, que ela usava como Airbnb, mas era uma casa assim de fazenda, bem velha mesmo. Que ela falou: você pode ficar por enquanto aqui até a gente encontrar uma casa para você. Foi o mesmo sistema. A gente foi lá para outro lugar, pensando, depois de uns 2 meses, 1 mês, a gente encontra uma casa. Não encontramos, depois de 6 meses. E até vocês lembram que teve uma vaquinha feita por um amigo nosso lá dos Estados Unidos, que fez uma vaquinha para ver se conseguia comprar uma casa para mim. Não deu certo, mas esse dinheiro me ajudou muito pelos últimos 3 anos. Mas o que aconteceu? Quando a gente veio para Cork, né? A gente veio e começou a fazer todos os papéis do governo para que o meu nome fosse recolocado na lista do governo aqui nessa county. Eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre isso. Aqui na Irlanda existe a casa social. É mais ou menos as casinhas populares do Brasil. A única diferença é que a casa popular do Brasil, você vai pagando e a casa um dia vai ser sua, né? Você paga para a Caixa Econômica Federal, não sei para quem você paga, mas a casa é sua, tipo um financiamento numa casinha popular. Isso é o jeito que o Brasil ajuda, né, o brasileiro a ter a sua própria casa. Aqui não tem muito disso. Existia esse processo também aqui, mas agora já não tem muito. Porque como não tem casa, então o governo tá fazendo cada vez mais difícil para você ter a sua própria casa nesse sentido do governo. Mas quando você coloca o seu nome na lista do governo, o que quer dizer isso? Uma pessoa depende da sua renda anual. Se a sua renda anual é abaixo ou até o valor que eles estipulam lá, você pode colocar o seu nome na lista de espera. Quando o seu nome é aceito para colocar na lista de espera para conseguir uma casa do governo, você recebe ajuda com o seu aluguel, você também recebe vários outros benefícios nesse sentido. E assim, é muito bom e tem muita gente com a lista no nome. Mas tem gente que tem a lista no nome por 15 anos, 20 anos, porque às vezes a sua situação na onde você tá, a casa que você tá alugando, é boa e tudo, você não tem necessidade de pegar uma casa do governo. Só que tem muitos benefícios em ter uma casa que é do governo, porque quer dizer, ele nunca vai tirar você de lá. Desde que você pague direitinho e conserve a casa em bom estado, a casa é sua. Então, assim, é isso. Só que quando eu cheguei aqui em Cork, a gente já tinha tido nosso nome aqui, né? Então, na realidade, o nosso nome já estava na lista por muito tempo na County Cork. Só que quando eu voltei pra cá, aí eu tive que falar de novo que eu tava aqui e tudo mais, e foi um processo meio burocrático, porque agora eu estou separada, então tinha que tirar o nome do meu marido, todas essas coisas assim. Mas a gente conseguiu. Só que foi um processo, né? E aí eu consegui também ajuda com o aluguel da casa, da minha amiga e tudo mais. Só que assim, essa casa que eu estava morando, da minha amiga, ela é uma casa que ia ser herança pro filho dela. Essa minha amiga já é uma senhora, tá? E o filho dela tem uma namorada e já estão namorando já há muito tempo, queriam casar e queriam ir morar naquela casa para ficar perto da mãe dos pais dele, porque ele estava morando numa cidade maior com a namorada. Então,
Ela falou pra mim, ela chegou e eu fiquei assim, esses dois anos e meio lá. E assim, não foram anos fáceis, gente. Eu tô aqui pra contar coisa boa, então não vou contar tudo, né, de uma vez, mas foram assim, esses 2 anos que eu não estou aqui. Por isso que eu não fazia vídeo, porque eu não gosto de fazer vídeo enquanto eu estou passando pelo problema. Eu não acho uma boa ideia de fazer vídeo agora, por exemplo, uma coisa aconteceu aqui, eu vou correndo fazer vídeo pra você, porque a nossa reação na hora do trauma é diferente depois que passa um tempo, entendeu? E eu não quero chegar aqui toda assim emocionada, todas as coisas, porque às vezes a gente acaba falando coisas que a gente se arrepende ou fazendo coisas que a gente se arrepende, né? Então eu não queria fazer isso. Eu nunca gostei de contar uma coisa enquanto estava acontecendo. No caso, meu pai, eu contei porque quando meu pai estava sofrendo tanto e vocês já tinham seguido, né, o comecinho de quando ele começou a ficar doente lá em Portugal e tudo mais. Então, por isso que eu passei essa parte aqui, mas até a parte do luto do meu pai, né, que até hoje eu não consegui viver direito o luto, e tudo porque tem tanta coisa ruim acontecendo que você tem que, tipo, que decidir, né, eu tinha que decidir por que que eu vou ficar triste hoje. Eu fico triste que meu pai morreu, ou eu fico triste porque uma criança fez isso, ou porque o meu ex-marido fez isso, entendeu? Então é meio complicado, por isso que eu decidi não fazer vídeo nessa época que eu estava passando por esses problemas. É, apesar de eu não gostar de ser uma pessoa fake, não gosto mesmo, não gosto de vir aqui contar um monte de coisa, assim, só as coisas boas. Eu gosto que vocês saibam tudo da minha vida, mas tudo com moderação, né? E é melhor saber depois de um certo tempo, né? Então eu achei que agora não era a hora mesmo pra eu fazer vídeo, mas hoje eu tenho coisa boa pra contar e eu posso olhar para as coisas ruins que aconteceram e ver o tanto que Deus me ensinou através dessas coisas. Não que eu agradeço, assim, ainda não agradeço, sabe? Pelas coisas que aconteceram, mas eu estou contente de eu estar aqui e poder contar, né, isso pra vocês. Então a gente colocou meu nome na lista. A minha amiga pediu a casa, aí eu sabia, né, que eu ia ter que dar a casa. Isso ela veio conversar, uma conversa séria comigo, no comecinho no final de 2023. Ela veio e falou, olha, o meu filho quer mudar em maio pra cá. Então, assim, nós estamos em dezembro, então até maio eu preciso que você arranje alguma coisa, eu vou te ajudar, eu vou te levar ali no escritório de um político, que ele sempre ajuda as pessoas e tudo mais. Esse político já me conhecia, porque eu tive alguns problemas com meu ex-marido por aqui, e ele ajudou em algumas coisas pra mim. Então eu fiquei assim, né, vamos lá ver, né, que deu. Só que isso era um domingo. Eu conversei com ela, orei naquela noite, Senhor, eu quero que o Senhor faça a sua vontade, mas eu preciso uma coisa feita rápido, porque o que ia acontecer? Ela falou isso pra mim em dezembro, ela sairia, eu teria que sair daqui no máximo maio, então quer dizer, 5 meses, sendo que eu já estava aqui, já fazia quase 3 anos naquela casa, e não, né, não, nada tinha vindo, nada tinha encontrado, eu tava procurando casa pra alugar, casa do governo, porque assim, o problema meu é que eu tenho muito filho, né, então uma casa do governo, geralmente, é no máximo 4 quartos. Eles nunca fazem uma casa que é maior do que isso, né? Então, no meu caso, eu não conseguiria, né, uma casa, porque eles não dão uma casa para você que seja menor do que a sua necessidade. Por exemplo, eu não podia nem aplicar para uma casa de 3 quartos. Se eu aplicasse, eles já mandavam uma mensagem: você não você não tem o direito a uma casa de 3 quartos, você precisa ter uma casa de 5 a 6 quartos. Então, assim, quando que eu ia ter isso? Então, todo mundo fala pra mim, olha, desista de uma casa do governo. Melhor coisa é você procurar uma casa pra alugar e deixar o governo te ajudar a pagar o aluguel. Porque o aluguel também é muito caro aqui no momento. Então, nesse dia, no domingo à noite, depois de orar, deitei, dormi, recebi uma mensagem às 3 horas da manhã do meu sobrinho. Meu sobrinho, um cara fiel, e ele mandou uma mensagem com um vídeo. Assim, eu geralmente não acordo com meu telefone à noite, mas essa noite eu acordei. E aí eu vi o vídeo dele. O vídeo era eles na montanha, ele com a igreja dele, e orando pela minha família. Na montanha lá em Piracicaba, eu acho que é em Piracicaba que ele estava.
no monte. Aí ele falou assim: tia, nós estamos no monte, nós estamos intercedendo pela sua família. Então na oração ele falava, né, Senhor, que eles consigam uma casa. Eu não tinha falado para eles que eu precisava de uma casa urgentemente. Então isso para mim já foi uma coisa assim de Deus, que ele sentiu no coração de fazer isso. Pediu para uma casa, pediu para os meus filhos, pediu as coisas que eu precisava, né? Foi umas orações bem ferventes, escutar as pessoas gritando, assim, porque eles são pentecostal, sabe? Assim, yes, yes, sim, Senhor, não sei o que, sabe? Foi muito legal. E até me emocionei, às 3 horas da manhã, fui dormir, assim, tipo, com uma paz, sabe? De que tava na mão de Deus, né? Na segunda-feira de manhã, eu tinha já marcado uma entrevista para conversar com essa política. E aí eu fui lá, conversei com a secretária do político. E eu expliquei para ela a minha situação, de novo, né, porque ela já sabia. Falei, olha, realmente agora a gente precisa. Aí eu tinha, assim, bastante papel para mostrar as coisas, né, da minha família. Por exemplo, que eu tenho filho autista, que eu tenho, que alguns dos meus filhos têm bastante problema emocional, com trauma e tudo mais. Coisas desse tipo, entendeu? Então, assim, que a minha situação era realmente especial e eu precisava de uma casa rápido. Ela falou, olha, eu não posso fazer uma casa aparecer. Se o governo tem uma casa, se tiver uma casa, eu posso mandar uma carta para eles e falar que você é prioridade. Mas como não tem casa, não tem como eu fazer isso. É eu mandar uma carta por nada. Então, eu já falei, a gente precisa orar para aparecer uma casa, porque... E eu falei para ela, eu falei, olha, nem que seja uma casa de 3 quartos, eu pego qualquer coisa, porque eu preciso sair dessa casa. Ela falou assim, tá bom, então eu te aviso se eu souber de alguma coisa. Falou assim, pronto. Segunda-feira à noite, meia-noite, gente, eu não tô brincando, eu queria até mostrar pra vocês a mensagem. Eu recebo essa mensagem dela. Ela mandou uma mensagem, ela falou assim, olha, acabou de entrar no site do governo essa casa, uma casa de 5 quartos. Vai lá e aplique agora, ela falou. Só que assim, gente, deixa eu explicar. Eu tenho esse site do governo, porque é só para gente que tem nome na lista que pode entrar nesse site. É um site que você tem a sua senha, você entra e todas as casas que estão disponíveis, né, aparece lá. Então tem gente que sai da casa que eles moravam, ou casas novas que estão sendo construídas que vão ter lugar. Então, assim, sempre 2 quartos, 3 quartos, e acho que algumas vezes aparecia uma ou outra com 4 quartos. Nunca apareceu com 5. Eu nunca vi uma casa de 5 quartos durante todos esses anos que eu tenho meu nome no governo. Só que ali, naquele momento, quando eu abri, a casa estava ali. Uma casa só a 9 minutos da casa onde eu estava morando. Uma casa me parecia nova, 5 quartos. Eu falei, gente, essa é a casa. Essa é a casa. Na hora, peguei meu computador, já comecei a mandar mensagem, contei a minha história inteira ali mesmo, na aplicação. E no dia seguinte, liguei para assistente social, para mulher do governo, para mulher da... como que fala? Para política, pedi para eles ligarem lá e conversar e tudo. Então, todos eles, até os meus médicos fizeram carta pedindo que essa casa fosse designada nossa. E o que eu fiz também, que eu achei que foi muito válido, que talvez seja o que realmente contou, eu peguei o CEP da casa e eu ia lá e dirigia lá na casa todo dia. Todo dia eu orava. Senhor, essa é a casa. Essa é a casa, porque se não for essa casa, qual casa vai ser? Eu sabia que se ele não tivesse dado a casa, outra casa surgiria, ou outra solução surgiria, porque ele sempre houve uma solução, mas as soluções últimas que têm acontecido foram soluções bem dolorosas mesmo assim. Eu tava cansada de dor, sabe? Eu só pedia, Senhor, tem que ser essa casa, eu sou sua filha, Senhor, honra o seu nome. Assim, eu fiz umas orações bem pentecostais, assim, bem fortes, sabe? Senhor, honra o teu nome, eu sou tua serva, sabe? Aí, até uma vez eu vim com umas das crianças, as crianças falaram assim, mãe, não é justo você trazer a gente aqui, porque você nem sabe se essa casa vai ser nossa. Vai que não dá certo. Daí, a gente que vai ficar triste, ter que voltar a ficar morando nessa casa velha aqui, né? Eu falei, gente, tem que ser essa casa.
Aí passou alguns dias, acho que uma semana mais ou menos, eu recebi um telefonema do governo. A gente gostaria que você viesse aqui para nós fazermos uma atualização na sua aplicação, porque a gente tem que ver se o seu formulário está tudo correto ainda, tudo mais. E aí eu comecei a conversar com ela, eu perguntei, não, quais são os critérios para uma pessoa conseguir essa casa? Qual que é o maior? Ela falou, olha, o maior de todos, para casa grande, geralmente, é o tanto de gente que tem na casa. Isso realmente é o maior critério. Mas depois tem outros critérios, por exemplo, desabilidade, se a pessoa não tem algum problema físico ou mental, essas coisas. Então ela falou assim, de repente, você tem 8 filhos, mas se vem uma mãe aqui com 5, mas com 2 filhos que tem problemas, assim, que precisa de cadeira de roda, alguma coisa assim, aí provavelmente eles passam na frente. Ela falou assim, mas só que assim, 300 pessoas aplicaram por essa casa. Gente, 300 pessoas para uma casa aplicou. Então, nós temos que ir para cada aplicação e ver qual é a pessoa que mais necessita daquela casa. Aí deu um negocinho no meu coração, sabe? Eu falei, vai que aparece uma pessoa que necessita mais do que eu. Né? Nunca se sabe, né? A gente não sabe o que as pessoas estão vivendo. 300 pessoas aplicar para essa casa, imagina isso, né? A gente não tem noção o que tem gente vivendo por aí, né? E ela falou assim, se você for aceita, você vai escutar da gente daqui 2 meses. Se não, você não vai escutar da gente mais. Então, ela falou, então o que você faz é continua entrando no website, continua indo lá, fazendo o seu cadastro, continua aplicando para outras casas. Eu falei, mas como que eu aplicar para outras casas se não tem mais casa que eu possa aplicar? Ela falou assim, não, aplica só para ver que você tá ativa, que você realmente tá precisando. Aí eu falei pra ela, falei assim, você sabe que eu tô precisando. Eu já vim aqui eu já tinha ido lá várias vezes falando da minha situação pra eles, né? Em todo caso. Passou, eu tava trabalhando de cuidar de uns velhinhos aqui perto de casa. E um dia eu tava lá, a minha filha me liga, mãe, chegou uma carta. Isso foi no final de fevereiro. Chegou uma carta aqui do governo, posso abrir? Pode. Aí ela me fala, nós estamos enviando essa mensagem para dizer que você foi aceita para receber essa casa, não sei o quê. Gente, sem brincadeira, eu chorei por 2 horas, sem parar. Por 2 horas. Assim, é como se Deus tivesse finalmente escutado o nosso choro, sabe? Porque assim, quando, né, que eu ia esperar que isso fosse acontecer dessa forma, sabe? É uma casa muito melhor do que eu poderia imaginar, muito melhor. Infelizmente eu não vou poder mostrar, mas quando ela escreveu, ela leu isso, né, eu fiquei chorando ali, e na hora eu já liguei pro meu pastor e contei pro meu pastor estava tendo uma reunião de oração na casa dele, com alguns membros da igreja, e ele falou, posso compartilhar aqui? Pode, tem muitas velhinhas, sabe, na minha igreja, e elas estavam, todo mundo começou a chorar, todo mundo começou a adorar, porque elas, na casa delas, estavam orando pra gente já fazia um tempão pra conseguir uma casa, elas colocavam aqueles papelzinhos amarelinhos pra lembrar elas, sabe, de orar pela nossa família. Então, assim, foi muita resposta de oração. Acho que Deus deu essa casa pra gente, não só para nos dar uma casa, mas também para que as pessoas comecem a ter mais fé nas coisas que eles pedem, sabe? Porque, assim, muitas vezes a gente pede as coisas não sabendo, ou até pensando assim, a gente tem que orar, né? Porque tem que orar, mas não realmente acreditando que Deus pode fazer um milagre. E ele fez esse milagre pra gente, gente. Aí a gente mudou nessa casa nova no finalzinho de março, né? A gente pegou a carta e teve que pintar, teve que colocar chão, né? Fazer um monte de coisa assim. E ainda não tá pronta, gente, porque a gente mudou e eu não tinha nada, né? Porque sempre morei em casa de aluguel, então aí você tem que comprar tudo. Então eu comprei com o dinheiro que eu tinha, eu comprei as coisas mais importantes, né? Máquina de lavar, secar, máquina de geladeira, essas coisas assim, né? Mas as coisas pequenas, né? Como
guarda-roupa, essas coisas, eu vou ter que tô improvisando aos poucos, né. Mas eu estou muito feliz, e isso foi, assim, o começo de uma vitória na minha vida. Então 2024 marcou o ano que a gente conseguiu uma casa. Então, com estabilidade, todas as outras coisas começam a você ficar mais viáveis. Você começa a ver outras coisas e falar assim: "Ah, talvez isso seja possível". Quando você não tem o básico, né, uma casa é o básico, né, que cada pessoa tem que ter. Eu não estou falando de ter uma casa, mas de ter uma, como estabilidade. Você tem uma casa de aluguel, seja casa própria, seja o que for a casa, mas que você sabe que não vai ter uma pessoa que vai vir e falar para você: "Olha, agora você tem que sair, porque eu vou vender, porque outra pessoa vai vir morar", né. Então, assim, esse tipo de vida para uma família como a minha não pode ter, né. Eu precisava realmente de ter essa estabilidade, e hoje eu tenho, e eu sou tão grata por isso. Gente, esse vídeo tá longo, desculpa. E eu vou colocar assim mesmo, tá, não vou fazer nenhum, edit. Mas eu só passei aqui porque eu queria contar isso pra vocês, gente. A bênção que todo mundo tem orado pela gente todos esses anos aconteceu. Hoje eu tenho estabilidade, pelo menos nessa área, né. Meus filhos têm uma casa quentinha, uma das casas mais quentes que eu já tive aqui na Irlanda, que eu já vivi na Irlanda. Eh, uma casa que eu sei que eles não vão me tirar, e uma casa que dá para eu pagar sem ter que quebrar o banco, entendeu. Eh, e aos pouquinhos a gente tá, assim, arrumando a casa, fazendo as coisas. Quem sabe um dia eu possa mostrar mais, né, falar mais sobre isso, mas como eu falei pra vocês, eu tenho aquele problema do meu ex-marido, então eu prefiro não falar onde é a casa, falar onde é, não falar mais detalhes sobre isso, porque a gente também tem que ter uma certa privacidade em certas áreas da minha vida, tá bom? Mas, gente, muito obrigada por estar aqui. Feliz ano novo para vocês, e eu espero que vocês gostarem dessa novidade. Eu tenho mais novidade para contar, e eu vou contar no próximo vídeo, que provavelmente vai ser ainda essa semana, tá bom? Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.